Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, quando Jesus está terminando o seu grande ensino doutrinário, que é o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, finalzinho do capítulo 7, Jesus diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque os seus alicerces estão na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E o texto termina dizendo: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha, Jesus nos mostra que o ser humano é um construtor. Nós estamos sempre construindo. E mais, nós podemos construir sobre a rocha ou sobre areia. E uma coisa que Jesus nos mostra é que durante as grandes dificuldades da vida, as tempestades, e outra coisa que é interessante você notar no texto, que a tempestade vem sobre todo mundo. Algumas pessoas têm a ilusão de que o cristão não tem problemas, que o cristão não tem dificuldades. Olha, o cristão é um ser humano que vive nesse mundo, no meio dessa geração caída. Portanto, temos dificuldades, temos problemas, temos lutas, todas elas nós temos. A grande diferença que existe no cristão, o cristão que ouve e pratica a palavra, porque o cristianismo não é só ouvir, o cristianismo é praticar. Quando Jesus está terminando, você vê que as pessoas ficam maravilhadas, porque Jesus ensinava com autoridade. Jesus não ensinou uma doutrina esotérica, algo inatingível, totalmente utópico. Jesus fala de coisas do dia a dia. O ensino de Jesus é simples, o evangelho é simples. Martinho Lutero disse certa feita que as águas do evangelho são tão rasas que um rato consegue atravessá-la, mas são tão profundas que o elefante se afoga. O evangelho é simplicidade e profundidade, ou profundidade na simplicidade. O evangelho, ele não fala de coisas longínquas, mas do dia a dia. Por isso, ouvir a palavra é fundamental, é importantíssimo, mas praticar a palavra é essencial. Se você ouve a palavra e não pratica, você não tem alicerce. Quando vier uma tempestade, quando vier uma dificuldade, quando vier um problema, você vai sucumbir, porque você não tem alicerces profundos. Agora, quando você ouve a palavra e pratica a palavra, quando vierem as dificuldades, você não cai, porque você tem fundação, você tem alicerce. Por isso, eu quero te dizer hoje, faça isso, ouça a palavra, leia a palavra, mas pratique a palavra, viver a palavra. Isso é essencial na nossa vida. Ou aquela pessoa que só ouve a palavra, que teoriza sobre a palavra, se torna um erudito. Agora, aquele que pratica a palavra se torna um cristão verdadeiro. Por isso, pratique a palavra e viva assim. E aí, então, você vai ter em que se orgulhar. Jesus disse que aquele que ouve e pratica tem alicerce. Aquele que simplesmente ouve não tem alicerce. E o alicerce é tudo na vida. Para construir um edifício com muitos andares, você precisa ter um alicerce profundo. E na nossa vida, lembre-se disso, você vai ter problemas, você vai ter tempestades. São os alicerces que nos seguram. E o alicerce é ouvir e praticar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Volto na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá, fique em paz.